título da mensagem, ou o tema da mensagem é o mandamento de seu pai e a instrução de sua mãe. O nosso texto é Provérbios 6, 20 a 23. O texto diz assim: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendura-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Nós temos diante de nós mais um trecho do livro de Provérbios. A pergunta que muitas pessoas questionam, né, sobre a vida de Salomão, porque no final ele pisou na bola, fez muita coisa que não tinha que fazer, e muitas pessoas, por isso, questionam se o que ele escreveu é válido. Eu pergunto para você leria o livro? Eu estou dizendo algo que eu já ouvi, viu? Não é minha, não é meu, não. Mas você leria um livro que foi escrito por uma pessoa que tirou a vida de alguém, que adulterou com a mulher dessa pessoa e que buscou esconder isso antes e depois, até que finalmente veio a confessar e se arrepender? Você leria o livro que essa pessoa escreveu? Talvez você diga não. Pois é, essa é a história de Davi. E Davi é declarado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Pisou na bola, pisou, cometeu muitos erros, pagou por todos esses erros. Eu não estou dizendo que nós pagamos pelos nossos erros, mas nós colhemos o que nós plantamos. Deus nos perdoa, mas nós colhemos o fruto do que nós fazemos. Se fazemos o bem, isso vai vir para nós, mas se praticamos o mal, nós vamos colher isso. E Davi colheu isso na sua própria família. Eles se arrependeram e eu leio aquilo que ele escreveu como palavra de Deus. E devemos ler também o que Salomão escreveu como palavra de Deus. A pergunta é: o ensino de Salomão é confiável? O ensino de Salomão é confiável porque as Escrituras afirmam acerca dele. Segundo Crônicas 1:1, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus estava com ele, e muito o engrandeceu. Segundo Crônicas 1:6, o mesmo capítulo, verso 6, Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Não quero falar sobre isso, mas é porque faz parte do mesmo relato. Depois diz no verso 7, seguinte a esse que eu li agora: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai,
porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar esse grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Isso é o que Deus disse acerca de Salomão. Se perguntarmos ainda, o ensino de Salomão é confiável? Sim, porque ele foi instruído nas Escrituras por seu pai, o rei Davi, e ele ensinou muito daquilo que ele recebeu também de seu pai. Nós vimos na semana passada Provérbios 4, e eu quero ler os versos de 1 a 4, embora nós tenhamos estendido mais. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Então ele descreve: quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Então, ele está contando como ele foi criado e o que ele aprendeu com seu pai. Mas o ensino de Salomão é confiável porque as Escrituras afirmam que em 2 Coríntios 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura. Isso inclui o texto, o livro de Provérbios, porque no tempo de Jesus, o texto que nós temos hoje como Velho Testamento, Antigo Testamento, já estava completo. E Paulo está se referindo a esse texto, quando ele fala toda a Escritura inspirada por Deus. O cânon do Velho Testamento estava pronto, terminado. Jesus sancionou esse cânon, esses livros e aprovou-os, porque os citou em várias partes de suas palavras e ensino. Segundo Pedro 1, 20 e 21 diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura, e é uma referência aos livros do Antigo Testamento, provém de interpretação pessoal. Porque nunca jamais qualquer profecia, o que ele chama de profecia é aquilo que as pessoas escreveram nesses livros. Foi dado por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim, o ensino
de Salomão é o ensino do Senhor para nós. Assim nós temos diante de nós, nesse texto que lemos inicialmente, primeiro, os filhos devem obedecer ao mandamento do pai e à instrução da mãe. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Provérbios 6, 20. O mandamento e a instrução aqui são também palavras sinônimas. O livro de Provérbios, quase todo ele, para não dizer muitas partes das Escrituras, dizem a mesma coisa duplamente. Ou seja, diz uma coisa usando determinadas palavras, e no mesmo verso dizem a mesma coisa em outras palavras. O texto diz: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. São uma e a mesma coisa. Nós já temos dito aqui muitas vezes que nenhum pai deve ser contestado pela mãe, porque assim desautorizaria o ensino do pai, e vice-versa. O pai não deve desautorizar o ensino da mãe, que é a sua esposa, para que os filhos não fiquem confusos. Isso é apenas um detalhe e não é isso que eu quero salientar. Mas eu quero salientar que quando ele se refere ao mandamento e à instrução, ele está se referindo a uma e a mesma coisa. São palavras intercambiáveis e que têm o mesmo sentido. Este é o ensino, de Salomão. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Onde é que podemos ver isso em outras palavras também? Nas mesmas escrituras do Antigo Testamento. Nós vemos isso no contexto dos 10 mandamentos. Este é o ensino do Senhor nos 10 mandamentos. Êxodo 20, 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra e que o Senhor seu Deus lhe dá. Esse é o mandamento, dos 10 mandamentos. Mas Jesus referendou esse ensino também nos Evangelhos. Mateus 15, 4 diz assim esse verso: porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e acrescentou algo que está também nas Escrituras: e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Ele vai usar esse mandamento para mostrar que os religiosos do seu tempo negligenciavam esse mandamento e criavam outras coisas que não eram necessariamente o que Deus havia dito para eles. Era a tradição que eles tinham que substituía os mandamentos. E Jesus está dizendo: olha, vocês estão mudando as coisas. Vocês estão valorizando mais as tradições de vocês do que aquilo que as Escrituras dizem. O apóstolo Paulo também ensinou isso nas Escrituras, nas suas epístolas. Efésios 6, de 1 a 3, ele começa dizendo: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Não é isso que nós lemos há pouco nas Escrituras do Velho Testamento? O texto diz: filho, obedeça aos seus pais. É um mandamento
equivale ao mandamento que nós vimos. Diz assim: obedeçam aos seus pais, então é um mandamento no Senhor. Como é que a gente pode obedecer àqueles a quem Deus constituiu autoridade sobre nós? É o Senhor quem nos capacita. Você só pode fazer isso nele. 1 de João 4:9 diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E é isso que o texto está dizendo: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, façam isso no Senhor. E ele diz depois: pois isso é justo, essa é a motivação. É justo aos olhos de Deus que assim procedamos. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Observe, filhos, obedeçam em tudo a seus pais. Aqui nós temos a abrangência. É em tudo. Você vai dizer tudo? Sim, tudo. Pois fazer isso é agradável diante do Senhor. E a motivação da obediência é porque Deus se agrada. Agora, como você vai resolver essa questão de tudo? E se o pai pedir alguma coisa que não é legal, não é boa aos olhos de Deus? Você não vai fazer. Nós vamos tratar disso mais adiante. Como podemos ver, o mandamento antigo não mudou. Ele foi ensinado no Decálogo, nos 10 mandamentos. Ele foi ensinado por Salomão e ele permeia as Escrituras. Em segundo lugar, o texto que nós lemos de Provérbios, capítulo 6, agora o verso 21, nós aprendemos que os filhos devem ter o mandamento do pai e a instrução da mãe sempre amarrados ao seu coração e pendurados ao seu pescoço. Provérbios 6, 21 então diz: tenham sempre amarrados ao seu coração e pendure-os no seu pescoço. O livro de Provérbios e também os ensinos de Jesus usam muito uma linguagem figurada. Usa situações e circunstâncias e até coisas para que nós pudéssemos entender o que eles queriam ensinar. Como é que você vai amarrar o mandamento do pai e a instrução da mãe no seu coração? Do ponto de vista prático e literal, isso seria impossível. Mas o texto fala de você ter esse mandamento bem amarrado no seu coração. É para você não deixar que ele saia do seu coração. E pendurar o pescoço para você, por onde quer que você vá, você esteja lembrando. O texto não está sugerindo que você pendure aqui um lembrete, mas é uma forma de enfatizar a necessidade de você não deixar que isso se perca. Eu não sei de você, eu lembro-me muito bem daquilo que eu ouvi de meus pais, enquanto eles viveram, principalmente quando eu era criança, né? E houve ocasiões em que eu pisei na bola. Eles disseram: olha, não faça isso.
mas eu estava convencido de que devia fazer e fiz. Eles disseram, não faça isso por isso, isso. E tudo que eles disseram aconteceu exatamente como eles disseram. Eu não gosto de falar muito sobre isso porque isso envolve meus filhos, mas eu casei com a minha esposa, a primeira esposa, contrariando a vontade dos meus pais, e eu não tinha uma experiência que vinha ter depois com Deus, e eu achava que estava fazendo certo. E eles mostraram várias coisas, olha, vai acontecer isso, e com detalhes. E tudo, literalmente, que eu fiz, aliás, por ter feito isso, minha mãe nem foi no meu casamento. Meu pai foi, mas não deixou de dizer. E ainda assim eu casei. E eu vivi os problemas que eles falaram durante uma boa parte da minha vida. Depois, quando eu tive o entendimento da bobagem de não ouvir meus pais, eu e a minha primeira esposa fomos até os meus pais. Eu lembro que eu fiz isso no quarto deles. Nós sentamos na cama com eles e eu pedi perdão a eles por ter desobedecido a eles e pedi que eles me abençoassem. E ao meu casamento e a minha esposa, a primeira, e eles o fizeram, me perdoaram, mas eu não deixei de sofrer as consequências daquilo que eles falaram. Tive o perdão, mas eu vivi experiências que poderia não ter vivido. Não foram boas para mim, não foram boas para elas, e muitas alcançaram os nossos filhos. O texto então diz que nós devemos ouvir o que os nossos pais, os filhos devem ouvir o que seus pais falam. Então, com relação ao fato de o texto dizer, tenham sempre amarrados ao seu coração pedúrios no seu pescoço, nós temos outros textos que usam essas figuras. Por exemplo, Provérbios 3,3 diz assim, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. São um modo de dizer que você deve perseguir esses valores e não ignorá-los, mas perseguir esses valores. Provérbios 2, de 1 a 5, usa uma linguagem figurada quase o tempo todo. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, como é que a gente dá ouvidos à sabedoria? Ouvido e retendo aquilo que nos é dado. E inclinar o seu coração. Coração inclina voltar-se de coração para o que está sendo dito. Se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim. Se você pedir inteligência e gritar por entendimento, será que eu preciso gritar? É uma forma de dizer quiser,
se você realmente quer, se você vai pedir com quem quer receber mesmo, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então fala de alguém que está em busca de saber realmente encontrar. Eu já disse aqui 1000 vezes que Deus não se revela a quem não quer receber revelação. Deus vai se deixar achar por aqueles que o buscam. Que o buscam em verdade, como é? Espírito em verdade. Sim, isso são palavras de Jesus, mas tem um salmo que diz, se não me engano é o Salmo 145, mas eu já não vou falar aqui que eu não sei. Sim, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, o que vai acontecer então? Você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Versos 5 e 6. Segundo Coríntios 3,3, o apóstolo Paulo também usa essas figuras. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Vocês manifestam que são carta de Cristo. Ou seja, vocês vivem na prática aquilo que Jesus ensinou. Ele diz: escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, como era a lei, mas em tábuas de carne. E ele explica, isto é, nos corações. Você sabe que não dá para escrever nada no coração, né? Mas fala de algo que você reteve, algo que você guardou, que você realmente considerou. Não é algo que você ouve e... Bom, a maior parte das coisas que a gente ouve, você só tem condições de reter 8%. Você, quando sai daqui, possivelmente você vai se lembrar 8% do que eu estou dizendo. Se você realmente está interessado, você vai guardar. Vai procurar ler, rever. Se você pedir a cópia da mensagem, eu mando para você. Isso mostra interesse. E eu não quero que você peça para mostrar que você tem interesse quando não tem. Por favor, não faça isso. Deus não vai honrar você por causa disso, nem eu. Isso acontece também em Provérbios 6, 21. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração e pendure-os ao seu pescoço. É o texto que acabamos de ler em Provérbios 6, 21. Em terceiro lugar, os filhos terão na instrução dos pais um guia, proteção e direção confiáveis. O verso 22 diz assim: quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Quando você andar, essa instrução o guiará. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que eu quero mostrar é que Deus fala com você através dos seus pais. Nós vamos ver as exceções aqui já já. Quando você andar, essa instrução o guiará. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como uma lâmpada para os meus e para os seus pés.
ela é luz para os meus caminhos. Você está lembrado do que foi dito aqui? Bom, nós vamos ver já já. Eu já me antecipei aqui. Veja a questão de lâmpada e a questão da luz. Ele vai comparar no verso seguinte, lâmpada como sendo o mandamento do pai e a luz como sendo a instrução da mãe. Mas vamos ver já já. Mas o texto continua dizendo, quando você deitar, ela o guardará. É um meio de você ter proteção. Se você observar a palavra de Deus, dificilmente você vai se meter em encrenca. Dificilmente você vai sofrer algum dano. O que nos leva a enfrentar dificuldades e determinadas dificuldades é porque nós quebramos princípios que são ensinados na palavra de Deus. E porque quebramos ensinos que os nossos pais nos deram e não demos ouvidos a estes ensinos. E o texto termina dizendo, verso 22, quando acordar, falará com você. Isso fala que quando você levantar e pensar, olha, eu tenho que fazer isso, você vai saber como fazer. Porque você vai se lembrar de algo que você aprendeu com seus pais. O Salmo 139, 17, 18 diz assim, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contar, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Fala dos pensamentos de Deus como palavra de Deus. E quando ele acorda, ele tem isso em mente. Por que assim? O texto vai dizer no último verso, 6:23, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. O mandamento, aqui é citado como mandamento do pai, e a instrução da mãe é classificada como luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. No verso 20 foi dito, meu filho, guarde o mandamento de seu pai. E aqui no 23 diz, porque o mandamento é lâmpada. E o verso 20 diz, e não abandone a instrução de sua mãe. E o 23 diz, e a instrução é luz. Então, o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. O mandamento do pai é lâmpada, a instrução da mãe é luz. Luz para quê? Para guiar você, para orientar. Porque a instrução da mãe é luz. E também as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser corrigido. E sempre isso vem como se fosse uma coisa ruim. Hebreus 12, 7 diz assim, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Qual é o filho que o pai não corrige? Na verdade, verso 11, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ninguém gosta da disciplina. Disciplina aqui fala de correção e fala também de punição. Na linguagem bíblica,
nós devemos, como pais, corrigir nossos filhos, se necessário, usando a vara. Coisa que está em desuso hoje. E, aliás, é até perigoso falar sobre isso, mas a gente tem que falar, né? E vários provérbios falam sobre a necessidade de correção, se necessário. E eu não anotei aqui, mas à mente me vem um punhado deles, mas eu não saberia dizê-los integralmente como são, então prefiro não dizer. Bem, nos textos que examinamos, o mandamento do pai e a instrução da mãe tem equivalência na palavra de Deus. Mas isso somente se os pais seguirem as orientações que o Senhor deixou para os pais. O que foi que Deus deixou para os pais? Deuteronômio 6:1. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. A orientação para os pais é para que eles cumpram. São esses mandamentos, estatutos, juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor. Como é que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão aprender a temer o Senhor? Se os pais ensinarem isso para os seus filhos. Nós vamos ver isso claramente agora. O texto continua dizendo: para que temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Verso 4: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então veja, qual é o mandamento para os pais? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E agora, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Se não estiver aí, não vai acontecer nada. E o que vem depois? Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quando é isso? É o tempo todo. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se a palavra de Deus não estiver no coração dos pais, eles não vão falar aquilo que a palavra de Deus diz. Para que os pais sejam a boca de Deus, eles precisam atentar para
para o que diz a palavra de Deus. Preciso amar a palavra de Deus. Essa palavra tem que estar no coração dos pais. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou ao levantar-se. É o tempo todo. É todo o tempo. Qual é o seu assunto principal? Quando você está com seus filhos, você fala daquilo que você tem no coração, e se você não tem a palavra no coração, você não vai falar. Se eu perguntar aqui quantos têm um culto doméstico com seus filhos e a sua esposa, não sei quantas mãos vão se levantar. Aqueles que têm filhos pequenos deviam ter o costume, estou falando de costume. Começa fazendo por costume e você vai adquirir o hábito, e o hábito vai levar você à prática, e você vai conhecer e vai ensinar também aos seus filhos. Então, é preciso que essa palavra esteja no seu coração. E se você não tem essa palavra no coração, peça a Deus que coloque-a no seu coração. É preciso que a palavra de Deus seja objeto do seu amor. Porque Deus e a sua palavra são uma e a mesma coisa. Deus e a sua palavra são uma e a mesma coisa. Se você não ama Deus, você não vai amar a palavra dele. E se você amar a palavra dele, você vai amar Deus, porque são inseparáveis. Deus se revelou desde o Éden através da sua palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Como é que ele fez? Falando, é a palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Tudo que Deus fez através de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que foi ele quem fez. Deus fez tudo por meio dele. No texto que eu citei há pouco. Então, a palavra e eles estão juntos o tempo todo. Hebreus diz que Hebreus capítulo vamos lá. Hebreus, acho que é Hebreus 1. Hebreus 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falou por meio de quem? Quem são os pais? São os patriarcas. Pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, à direita da majestade nas alturas. Bem, o que eu quero salientar é que
tudo foi feito por meio da palavra. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. E Deus nos falou antigamente pelos que são registrados nas Escrituras, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, aquele que constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nós temos que atentar com isso. Efésios 6,4 diz assim: vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Se os pais não forem cristãos nem temerem o Senhor, ainda assim devem ser tratados com honra, devem ser obedecidos naquilo que não contraria a palavra de Deus, isso porque a Bíblia nos ensina que nós devemos respeito às autoridades, e os pais são autoridades sobre nós. Então, nós devemos honrá-los, respeitá-los, tratá-los com dignidade, com honra. E quando eles pedirem para eu e você fazermos alguma coisa que notadamente é errado, você vai dizer: olha, meu pai ou minha mãe, não quero de forma alguma desonrar vocês, desrespeitar vocês, mas eu não consigo fazer o que vocês estão me pedindo. Ah, por quê? Porque a minha consciência não dá. Você não vai dizer: foi o pastor que disse. Ou a igreja ensina assim. Não é a igreja, não é pastor, é a palavra de Deus que ensina. Então você tem que guardar a palavra. Você fala: olha, eu aprendi que Deus não aprova isso. Não entre em muitos detalhes não, senão eles vão ficar contra o que você quer que eles recebam. Se você falar que é a igreja, eles não vão querer nunca vir na igreja, porque vão dizer que a igreja proíbe eles de fazer as coisas. A igreja não proíbe coisa nenhuma. A igreja ensina o caminho que você tem que andar. E você obedece se quiser e tiver juízo. Por nada é imposto pela sua garganta abaixo. Deus não obriga ninguém, nunca vai obrigar ninguém a fazer nada. Você aqui aprende o que a Bíblia ensina. Agora, quanto a pôr em prática, é uma decisão sua, e você vai dar conta do que você sabe diante de Deus. A quem muito é dado, muito é requerido. É um privilégio enorme você poder ouvir a palavra de Deus, ler, estudar, meditar. Agora, conhecer a palavra e não buscar nele poder para viver é loucura. Bom, mas o que você vai fazer? Pai, meu pai, amo o Senhor, mas eu não posso fazer o que o Senhor está sugerindo. A minha consciência não permite, a minha consciência diante de Deus, é uma boa resposta, não permite que eu faça isso. E eu peço que o Senhor não exija isso de mim. O respeito, o honro, quero obedecer em tudo, mas aqui não dá. Eu espero que o Senhor compreenda, a senhora compreenda. Não é desrespeito, não é falta de consideração. É assim que se resolve as coisas. Nós não devemos obedecer a nenhuma autoridade se ela quiser que façamos algo que contraria a palavra de Deus. Vamos ver o exemplo disso em Atos 4, 18 a 20. Pedro e João
estão diante do Sinédrio e depois de serem avaliados e julgados, então, que era o tribunal superior em termos da lei do judaísmo, chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não afrontaram aquelas autoridades, eles não se insurgiram contra elas, mas disseram: mas não podemos deixar de fazer, não podemos fazer o que vocês estão nos pedindo, é impossível. E eles ficaram quietos. Aí, em outra ocasião, capítulo 5, eles foram presos, trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, isso não foi feito com desacato, não foi feito com grosseria, mas foi feito como realmente a Escritura nos ensina a fazer. Isso se aplica aos pais. Não obstante, então, as autoridades que não temem a Deus devem ser honradas e respeitadas mesmo quando não temem a Deus. Devemos tratá-las como devem ser tratadas todas as pessoas, mesmo quando não pensam como eu e você pensamos. O fato de você e eu não pensarmos da maneira como o outro pensa não nos dá o direito de esculhambar a pessoa. 1 Pedro 2,17 diz assim: tratem a todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Sabe quem era o rei? Era Nero. O que Nero mandou fazer? Pegar os cristãos, atá-los no poste e pôr fogo neles. Possivelmente isso ainda não tinha acontecido, mas Pedro diz: tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. É assim que nós vamos mostrar Cristo às pessoas que pensam de forma diferente de nós. Então, se nós tivermos a atitude correta, nós vamos quebrar as barreiras que possam existir. Conclusão: filhos devem obediência a seus pais. Pais devem instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. É por isso que o texto que examinamos hoje diz: meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, aos filhos perguntamos: qual tem sido a sua atitude em relação aos seus pais? É de obediência? Ou é de confronto?
Pais, qual tem sido o ensino que você tem dado aos seus filhos? Quem está ensinando eles é o mundo, é a internet, são as redes sociais. Seu ensino tem como base a palavra de Deus. Pais, você tem procurado viver no dia a dia aquilo que Deus, aquilo que você quer ensinar para o seu filho, para a sua filha. As palavras que estão nas Escrituras estão no seu coração. É uma resposta que cada um pode e deve dar a si mesmo e diante de Deus.